sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que irão assistir depois, a todos que irão assistir em outro horário. Hoje, excepcionalmente, nós não temos a transmissão online. Esse evangelho está sendo gravado, né? Hoje, meio-dia, né, desse dia 27 de maio, né, e será transmitido
online às 17 horas. Né? Então, só para avisar que não haverá interação via chat. Tá? Mas estamos aqui, né, reunidos para trabalharmos as reflexões do Evangelho de hoje. Um Evangelho de hoje que trata da ingratidão dos filhos, né, e dos laços de família. Um tema bem interessante em nossas vidas. Lembrando, né, da água para a frutificação, né, e que nós estejamos aqui nesse canal, né, via internet, imbuídos da ideia de nos desligarmos das nossos afazeres desse dia, desse sábado, desses momentos, e nos dedicarmos durante esses minutos às reflexões, ao estudo, às bênçãos, aos aprendizados contidos no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, para nós darmos início à nossa atividade de hoje, iniciemos com a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, Espírito de luz, Espírito de amor, Espírito de bondade, sobretudo Espírito de sabedoria, que viestes com muito amor, com muita abnegação, com muito devotamento, trazer para todos nós o que aprendestes, o que descobristes dos caminhos que conduzem ao Pai. E que com muita sabedoria ensinou, e os vossos apóstolos deixaram escrito, registrado para o nosso aprendizado. Por isso vos rogamos, auxilia-nos hoje nas reflexões, nos pensamentos, nas ideias que devemos sorver, que devemos adquirir, que devemos conquistar da leitura, das reflexões do Evangelho escolhido para hoje. Que se abra, Senhor, para nós um manancial de luz, um manancial de amor, um manancial de cura, de esperança e de muita alegria para nossos corações, para os nossos familiares, para as nossas famílias, para nossos filhos e filhas, para nossas casas, Senhor. Assim te rogamos e que assim seja. Bom, então, vamos dar início às nossas reflexões de hoje acerca do Evangelho. Então, vou colocar aqui o Evangelho de hoje. Bom, então estamos no capítulo 14, e mais precisamente hoje, iremos trabalhar o item 9, né? O capítulo 14 é o capítulo Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Um capítulo que eu creio que a maioria de nós já se debruçou sobre ele, em algum momento já fez essa leitura, né? E sorveu um pouquinho do conhecimento, né, e da sabedoria que está nesse capítulo. Bom, e esse item 9, ele é intitulado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Esse item 9 são as instruções dos Espíritos, né? Não são comentários de Kardec, são instruções de um Espírito, né, que Kardec colocou dentro desse capítulo, e que são reflexões de um grande Espírito que muito contribuiu com a codificação e muito tem contribuído com o trabalho de avançar e de progresso da humanidade, que é o Espírito Santo Agostinho. Então, convido a todos para darmos início à leitura desse item 9. Esse item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele é um item um pouco extenso, mas de uma riqueza
de aprendizado muito grande, ainda mais porque vem de um espírito de muito conhecimento, de um espírito de muita sabedoria. Então, para que nós possamos realmente sorver e aproveitar essas reflexões e fazermos realmente um evangelho, é importante que nós mergulhemos, né? Mergulhemos nesse evangelho e nessas palavras com o coração aberto, com a mente aberta, com o pensamento aberto, com o espírito aberto para recebê-los. Então, iremos pausadamente nos concentrando nessas palavras, nesses ensinamentos. Tá? Então, que ao abrirmos esse capítulo do Evangelho, possamos ter nossos corações e nossos pensamentos iluminados por essas palavras, para depois, juntos, tecermos algumas reflexões. Então, vamos dar início à leitura desse item 9, e a cada palavra, a cada frase, que nós possamos já ir refletindo, já ir absorvendo a grandeza dos ensinamentos que o Espírito Santo Agostinho traz para todos nós. Tudo bem? Então, vamos lá. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que eles destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua
maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade? Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana.
Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os ver apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quando há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo ao qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçadamente da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar,
e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam com depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam família dos espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. E então, o que acharam do Evangelho de hoje? São palavras, são textos muito ricos, por isso que nós fizemos questão de ler todo o item, porque toda essa sabedoria, todo esse ensinamento que Santo Agostinho aqui nos traz, é uma aula de espiritismo. Santo Agostinho nos dá uma aula de verdade, ele nos dá uma aula de vida nesse item 9, desse capítulo 14. Ele explica para nós, ele reexplica para nós todos o que é a verdade. Como se dá essa interação entre espíritos, como são formadas essas famílias físicas, essas famílias espirituais. Esse capítulo, ele é magnífico. É uma verdadeira aula de doutrina espírita. É uma verdadeira revisão que Santo Agostinho faz de doutrina espírita. É uma verdadeira revisão que ele faz da verdade. Então, para refletirmos mais sobre alguns pontos, eu volto aqui ao item 9, onde Santo Agostinho ele começa com uma frase bem forte e bem explicativa, bem sábia e bem educadora, onde ele coloca que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, do ego, da incapacidade de olhar o outro, da incapacidade de ter empatia, da incapacidade de conseguir
exercer a compaixão e a piedade. Isso vai trazer como um dos principais frutos a ingratidão. Quando nós temos essa incapacidade de exercer a compaixão, de exercer a empatia, de exercer a piedade, de conseguirmos olhar além do nosso universo, de olhar além do nosso mundo, quando nós buscamos atender apenas os nossos interesses, o que constitui o egoísmo, essa atitude ela vai ter como principal fruto a ingratidão. Então, Santo Agostinho começa bem esse item 9, nos revelando essa grande verdade, que, na verdade, todos nós já sabemos e muitos de nós já a vivemos na carne. E aí ele vai colocar que essa ingratidão, quando é dos filhos para com os pais, apresenta um caráter mais odioso. Claro, toda ingratidão de filho para com os pais choca-nos grandemente, né? Porque aquele espírito reencarnante, aquele ser, aquela criança totalmente dependente, né, na sua origem, precisou do abraço, precisou do acolhimento, precisou do esforço físico, precisou do trabalho financeiro, precisou das noites mal dormidas, precisou do cansaço, né, de outros espíritos reencarnados que o auxiliaram, que possibilitaram a sua permanência nesse planeta, sem a qual eles sucumbiriam, sem a proteção, sem a alimentação, uma vez que nós retornamos a esse planeta totalmente dependentes, totalmente entregues a outros espíritos que nos acolhem. Então, quando esse espírito atinge um grau de entendimento e demonstra essa ingratidão, isso com certeza choca a nossa sociedade, isso com certeza choca a todos nós. Mas por que será que isso acontece? Por que será que muitos pais, por que será que muitos de nós podemos passar ou viver essas situações ou presenciar essas situações? E aí Santo Agostinho encerra esse parágrafo dizendo: também nesse caso, como em todos os outros, ou seja, em todos os acontecimentos de nossa vida, em todos os tropeços, em todas as tristezas, em todas as alegrias, o Espiritismo projeta luz sobre os nossos passos. E ele coloca que o Espiritismo projeta luz sobre esse, que é mais um dos grandes problemas do coração humano, que é a ingratidão, que é sofrer esse ato de ingratidão. Principalmente, como ele coloca aí, sendo mais odioso quando essa ingratidão vem por parte de um filho, vem por parte de uma filha. Bom, e que luzes são essas que o Espiritismo projeta? Que luzes são essas que o Espiritismo lança sobre esse problema do coração humano? Da ingratidão dos filhos para com os pais e das desavenças, das torpezas, né, do desequilíbrio, da desarmonia entre familiares. E esse é um tópico importantíssimo para todos nós, porque, claro, todos nós vivemos dentro de uma célula máter, que é a família. Todos nós interagimos desde cedo com outras pessoas, interagimos desde cedo com pai, com mãe, com filho, com filha, com avô, com avó, com tio, com tia, com primo, com prima. Então, todos nós, nenhum ser humano consegue sobreviver, consegue permanecer
se ele não tiver essa interação. Primeiro que nós retornamos a esse mundo tão frágeis que se nós não tivermos esse suporte, esse apoio, nós não conseguiremos prosseguir nesse processo que nós chamamos de vida terrena. Então, todos nós estamos mergulhados nesse pequeno universo chamado família. E aí, quais são as luzes que Santo Agostinho nos traz e que o Espiritismo nos traz sobre esses desequilíbrios, essas desarmonias? Em vários momentos desse item 9, ele coloca que nós precisamos ter um olhar externo. Nós precisamos ter um olhar muito além do que nós realmente vemos dentro de nossas casas, dentro de nossos lares. Nós precisamos, como Santo Agostinho ensina, entender que nossos filhos são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Nós somos espíritos. Nossos pais somos espíritos. Nossos avós são espíritos. Nossos primos, nossas primas são espíritos. E o que são esses espíritos e o que somos nós? É aí que vem a grande luz da doutrina espírita. Somos espíritos criados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é um dos princípios básicos dentro da doutrina espírita, e somos imortais. Uma vez criados por Deus, nós somos imortais. E a luz que a doutrina espírita nos traz, e que é super importante, e que Santo Agostinho coloca várias vezes, nesse item 9, é a pluralidade das existências. É a verdade, a realidade da reencarnação. Então, na verdade, ao nos olharmos, nós precisamos ver não aquele ser que pertence agora, que é um primo, que é uma prima, que é um filho, que é uma filha, que é um avô, que é uma avó, que é um pai, que é uma mãe. Nós precisamos olhar cada ser, cada coração, cada irmão, como um espírito imortal reencarnado. E como Santo Agostinho coloca, cada um de nós, cada ser espiritual, retorna para o mundo verdadeiro, para a espiritualidade, com os seus vícios ou com as suas virtudes, e se aprimora nesse mundo espiritual. Temos, muitas vezes, como ele coloca, a oportunidade de antever nossos passados, de aprender com o nosso passado, e uma vez demovidos, né, de sentimentos de ódio, de sentimentos de mágoa, buscar reconstruir a nossa história. E, claro, a nossa história, ela está ligada a conexões, ela está ligada a interações entre espíritos. A lei de sociedade, a lei de interações é uma das leis, é uma das 10 leis naturais, é uma das 10 leis divinas. Porque nós não temos como avançar sozinho. Nós não temos como avançar, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, sem cooperação mútua, né? Então, nós precisamos estar mergulhados nessa lei de sociedade, nós precisamos estar mergulhados nessa lei de interação, e aí nós precisamos estar mergulhados numa célula máter, que é a família. E nós, como espíritas, e como Santo Agostinho coloca bem, ó espíritas, entendeis qual o papel da humanidade? Porque o papel da humanidade é ser uma grande família, é ser uma grande aglomeração de espíritos reencarnados que vão interagir entre si e que vão buscar colocar em esse exercício o que aprenderam na espiritualidade.
E aí vem o grande detalhe que Santo Agostinho coloca, que nós vamos para a espiritualidade para nos aprimorarmos, que nós adquirimos conhecimentos lá, que muitas vezes temos a oportunidade de rever o nosso passado, de vermos o que precisamos melhorar, né? Vermos as pessoas, os espíritos que machucamos, os espíritos que ofendemos, né? Bem como identificar muitas vezes aqueles espíritos que nos ofenderam, que nos feriram, né? Que nos maltrataram, né? E nos é ensinado na espiritualidade que nós precisamos ter um outro olhar. E como coloca Santo Agostinho, eles nos ensinam na espiritualidade que o único caminho que conduz a Deus é a caridade. O único caminho que conduz a Deus é a caridade. A caridade verdadeira, que todos nós, espíritas, somos compelidos a buscar entender, a buscar compreender, e mais do que isso, buscar exercitar essa caridade. Então, é claro, todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, cada um de nós é um universo, e cada um de nós tem as suas mágoas e as suas feridas em relação a outros espíritos durante esses milênios, esses séculos de interação. E é uma grande ferramenta e é uma grande oportunidade de trabalhar, de exercitar o nosso aprendizado, voltar ao cenário da convivência com esses corações, voltar ao cenário da convivência com esses outros espíritos. E aí está o papel da família, aí está o papel da humanidade, como nos convoca a entender Santo Agostinho. E uma vez entendendo que cada ser ali presente naquela família é um espírito reencarnado com as suas mazelas, com as suas tristezas, com os seus vícios, com as suas virtudes, né? E que existem relações em desacordo, relações em desarmonia, relações em desequilíbrio, e que o papel daquela interação, o papel daquela convivência é buscar trabalhar, resgatar a necessidade dessa reconstrução, que vem através da verdadeira caridade, né? Que aí vem lá no Livro dos Espíritos, o que é a verdadeira caridade, como entendia Jesus. Aí nós temos o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas, né? Que são os 3 exercícios da verdadeira caridade que nós precisamos buscar trabalhar e buscar exercer, né? E aí, o sábio Espírito Santo Agostinho, ele coloca que uma vez munidos desse conhecimento, uma vez retornando a esse cenário do seio familiar, aí nós vamos precisar de uma ferramenta básica para que possamos realmente trabalhar essa reconstrução, essa renovação. E ele coloca muito bem que é a vontade. Nós precisamos ter a vontade de transformar, a vontade de reconstruir, a vontade de restaurar, né? Essa relação, reconstruir essa interação com esses outros espíritos. E como ele coloca e cita muito bem, muitos de nós caímos, né? Inúmeros de nós, muitas vezes, caímos e não conseguimos fazer esse trabalho dessa reconstrução e dessa reparação. E, como nós já sabemos, né, todos nós espíritas, pensamento e vontade é a grande ferramenta, né, dessa reconstrução. E aí a vontade de fazer essa reconstrução, a vontade de fazer essa renovação é a ferramenta principal. E é o que Santo Agostinho nos coloca nessa mensagem.
da necessidade dessa força, dessa convicção de realmente querermos reconstruir esses relacionamentos. Então, o que Santo Agostinho nos pede para ter esse entendimento dessa convivência, o entendimento do que acontece, né, entre nós, dentro desse cenário da família, é que nós possamos nos olhar, nos ver como verdadeiramente somos, espíritos imortais, carregados de experiências passadas, carregados de mágoas, carregados de feridas, carregados de revoltas, carregados de ódio, contra muitos daqueles com quem nós retornamos a conviver e que, na verdade, muitas vezes pedimos, suplicamos a oportunidade de voltar a conviver com eles. A espiritualidade nos ensina que muitas vezes, quando estamos no mundo espiritual, nós temos a oportunidade não só de ver o nosso passado, os nossos erros, as nossas transgressões à lei de Deus, mas muitas vezes, para nos estimular, para nos renovar as forças, a espiritualidade nos permite ver o que é ser feliz, o que é a felicidade que nos espera. E isso também está no Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes nos é dado essa oportunidade. E o que a espiritualidade nos diz é que quando nós temos a oportunidade de vislumbrar uma fresta do que é ser verdadeiramente um espírito feliz, nós ficamos loucos, nós ficamos doidos para querer voltar a reencarnar, querer voltar a conviver com aqueles que machucamos, com aqueles que nos feriram e dos quais nós ainda guardamos rancores e mágoas, porque nós voltamos novamente àquele ponto. O caminho para realmente conquistar essa felicidade que nos espera é a caridade, benevolência, indulgência e perdão. E é que nem a escola, nós vamos para a escola para aprender a teoria, mas nós precisamos realmente de quê? Nós precisamos realmente da prática. E a prática, muitas vezes, é cruel, muitas vezes nos exige, né, muito preparo e, claro, muita vontade, né? Então, o que Santo Agostinho nos pede nesse capítulo é de laços de família, de ingratidão entre membros dessa família, é que nós saibamos, dentro do nosso papel de conhecedores da doutrina espírita, de conhecedores da codificação espírita, é olhar para cada membro que caminha conosco, olhar para cada membro que ladeia conosco nesse cenário, nessa célula chamada família, a existência ali de um espírito imortal. A existência de um espírito que já reencarnou várias vezes, de um espírito que já viveu muitas experiências, muitas dores, muitos desabores, né? Espíritos que nós, desconhecidamente, quando reencarnados, não sabemos as mágoas que causaram, né? E daí, como Santo Agostinho coloca, muitas vezes vem aquela desarmonia, né? Que ninguém entende por quê, né? Que uma mãe não se dá bem com uma filha, que um pai não se dá bem com um filho, né? Que a gente não consegue, do ponto de vista material, explicar, mas que, do ponto de vista espiritual, a doutrina espírita lança luz sobre essas realidades, né? Então, a doutrina espírita, ela traz uma outra visão, ela traz uma fortaleza, e como ela é conhecida, ela traz um consolo de entendermos os nossos sofrimentos, de entender as nossas dores, e de
nos resignarmos, né, de nós buscarmos trabalhar a resiliência e tentar buscar sempre, dentro do nosso esforço, dentro da nossa vontade, o exercício da amorosidade, o exercício do acolhimento, o exercício do amor, que é a caridade em ação. São os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que nos convoca a viver e a trabalhar, né? Santo Agostinho coloca também outras situações, como às vezes nós temos uma comunidade familiar de espíritos que se harmonizam, de espíritos que se equilibram, né? De um pai e uma mãe que se dão muito bem, que se ajustam muito bem, e de repente, uma vez que esses espíritos estão preparados, né? Já aprenderam muito, né? Já descobriram muito e já se transformaram muito, qual o papel deles? Auxiliar outros espíritos a também conquistarem essa experiência e esse preparo. E aí vem os filhos difíceis, as filhas difíceis, né? Dentro de uma estrutura parental que possibilita um acolhimento, que possibilita uma amorosidade, né? Que possibilita uma recepção e uma evangelização desse espírito. Então, são várias situações, são vários cenários que podem se desenhar dentro do ambiente familiar e que, para todos, a doutrina espírita lança uma luz, para todos, a doutrina espírita lança uma explicação. Então, que nós saibamos, a partir desses ensinamentos de Santo Agostinho, nesse item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar lançar um outro olhar nas nossas relações familiares. Buscar enxergar com a verdade do mundo espiritual, a verdade da pluralidade das reencarnações, a verdade de que somos espíritos criados simples e ignorantes e que estamos cada um no nosso passo a passo para conquistarmos essa perfeição. Mas que para isso nós precisamos de ferramentas. E algumas dessas ferramentas são a reencarnação, retornar a mundos que nos possibilitam exercitar o que aprendemos. E, claro, uma vez reencarnados nesses mundos, nós não teremos como progredir sozinhos, sem interação, sem ninguém pisar no nosso calo, sem ninguém nos dar uma cutucada. Nós precisaremos de outros espíritos que convivam conosco e que nos façam, que nos estimulem a trabalhar em nós as virtudes que nós precisamos desenvolver. Essas são as luzes que a doutrina espírita vem nos trazer, lançando um outro olhar, uma outra compreensão sobre esses laços de família e sobre essas ingratidões que muitos de nós sofremos muitas vezes ou muitas vezes presenciamos. Bom, eu creio que só a leitura do item 9, a sabedoria de Santo Agostinho, uma leitura atenta, uma leitura compassada e reflexiva desse item 9 já possibilita muito aprendizado, já possibilita muito conhecimento e muito entendimento. Esse item 9 realmente é uma aula de doutrina espírita, né? Que nós possamos, em outros momentos, reler esse item 9, desse capítulo 14, né? E buscar sempre refletir, porque é um texto muito rico de verdades acerca da verdade, acerca da doutrina espírita. Então, nós esperamos termos contribuído com essas reflexões e pedimos permissão aqui à espiritualidade para encerrarmos esse evangelho de hoje com essas reflexões. Tudo bem? Então, convido a todos a nossa prece de encerramento.
Muito obrigado a todos que participaram dessas reflexões, desse evangelho, e com a permissão da espiritualidade, com a permissão de Deus, até um próximo encontro. Muito obrigado.